Bom dia, oitavo ano. Espero que vocês estejam todos bem. Vou fazer agora a correção dos exercícios de aprendizagem, tá? E dos exercícios propostos no último plano de estudo, tá bom? Eu separei em dois vídeos. Vou colocar o exercício de aprendizagem nesse primeiro vídeo e o exercício proposto, né, no segundo vídeo. Acho que fica mais fácil, né, para não ficar indo e voltando no vídeo, se caso vocês precisarem, tá bom? Então vamos ver lá na página 43, né, ele vai tratar sobre são os primeiros exercícios, primeira forma de fixação sobre a regionalização, as diferentes formas de regionalizar o mundo, tá bom? Então vamos ver aqui. Então, número 1. Explique por que usamos os termos Norte e Sul para identificarmos, respectivamente, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos na regionalização apresentada. Então, pessoal, é só lembrar que essa regionalização Norte e Sul, ela tentava retratar, ela tentava representar a conjuntura, a formação socioeconômica do planeta após o período da Guerra Fria, tá? Após o fim da União da República Socialista Soviética. Porque antes dessa regionalização, o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Estão lembrados da aula? E com o fim da União das Repúblicas Socialistas, não existia mais o segundo mundo, que eram os países socialistas, os países de economia planificada, tá bom? Então essa regionalização Norte-Sul, ela surgiu neste contexto, tá? E nós identificamos dessa forma como Norte sendo desenvolvido e Sul subdesenvolvido, porque a maioria dos países desenvolvidos, os países ricos, eles se concentram no norte, tá? E a maioria dos países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, estão aí concentrados no hemisfério sul. É por isso que existe essa proposta de regionalização. Mas é importante nós destacarmos, é importante nós frisarmos que ela não está totalmente correta, assim como não está totalmente errada, né? As regionalizações, elas têm essa dualidade sempre, porque ela vai variar de acordo com aquilo que você quer analisar, tá bom? Porque então é importante destacar que vários países hoje que são classificados como Sul, tá? Eles apresentam melhores níveis de desenvolvimento do que países do Norte, tá bom? É por isso que essa regionalização a gente fica meio com o pé atrás nela, tá bom? Se de fato todos os países ricos estão no Norte e todos os pobres no Sul. Mas a ideia é essa, tá? Usamos Norte e Sul, porque o Norte, a maioria dos países desenvolvidos se encontram lá, e os subdesenvolvidos, a maioria se encontra no Sul. Ok? Vamos passar para a questão 2. É importante, pessoal, se vocês estiverem com dúvidas, se as dúvidas permanecerem nesse exercício, não deixem de comentar nos vídeos aqui, eu vou responder, ou me mandar por e-mail, tá bom? Não vamos passar, lembra daquele combinado nosso, né? Para a gente estabelecer um padrão de nota mais elevado, um padrão de conceitos mais elevados dentro da disciplina de geografia, né? Mesmo nessa adversidade, dessa reclusão social nossa, né? De nós estarmos quase que num movimento de quarentena, né? Não vamos deixar essa peteca cair. Então, se tiver com dúvida, não deixem de falar comigo, tá? Porque eu vou ter o maior prazer em esclarecer todas elas. Vamos para a questão 2. Identifique as vantagens que as regionalizações oferecem aos estudos geográficos. Então, lembrar, o que é a regionalização? Né? É dividir os espaços, dividir os territórios em pequenas porções, que vão ser chamadas de regiões, né? Agrupando características em comum. Agrupando critérios, adotando critérios em comum. Tá? Lembrar que regionalização é isso. Então, ela é vantagem por quê? Quando eu delimito um espaço de acordo com um determinado parâmetro, ou seja, com características semelhantes naquele local ali, o procedimento, a análise
sobre aquele espaço, sobre os dados que eu vou tratar ali, a compreensão daquele espaço, né, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais viável. Uma coisa é eu falar do mundo inteiro, outra coisa é eu regionalizar ele em pequenos espaços, em pequenas parcelas, adotando uma determinada característica em comum. Ela acaba facilitando meus estudos, tá bom? Então, a vantagem da regionalização ela oferece aos estudos da geografia é que ao regionalizar estamos delimitando um espaço de acordo com um determinado parâmetro, criando assim um espaço com características semelhantes. Desenvolvidos, por exemplo, subdesenvolvidos, capitalistas, socialistas, locais de clima tropical, locais de clima equatorial, tá? Isso tudo, olha só, eu escolhi um parâmetro, por exemplo, o parâmetro político, e agrupei os países de acordo com características semelhantes, aqueles que são capitalistas, aqueles que são socialistas, entenderam? Então isso facilita a análise e compreensão do espaço estudado, aí ela facilita a análise do estudo da geografia, tá bom? Vamos à questão 3 e última. Vou ler só o comando, tá? Aponte e explique um problema recorrente ao se regionalizar grandes extensões territoriais. Esse texto aí, ele está trazendo aí uma breve comparação entre a China e a Argélia, tá? Que são considerados dois países em desenvolvimento. Só que a China, está falando aí, é a segunda maior economia do mundo. Qual que é o problema quando eu regionalizo? Ora, são dois países em desenvolvimento, são dois países subdesenvolvidos. Né? Eu regionalizei eles dessa forma. Mas qual que é o grande problema quando eu faço esse tipo de regionalização em grandes porções, em grandes extensões territoriais? O maior problema, eu falei com vocês na última aula, é que quando eu faço esse tipo de regionalização, eu posso ter a generalização. Eu vou tratar todo mundo ali como se fosse igual. Só que eu tenho em determinados locais, eu tenho em determinados países, né, algumas disparidades que são muito grandes. Olha o caso aí, por exemplo, da China e da Argélia. Eu generalizei. Generalizei como? Ambos são países subdesenvolvidos, em desenvolvimento. Entretanto, a China tem algumas particularidades que a colocam como a segunda maior economia do mundo, né? E nem há de se comparar, por exemplo, os aspectos sociais entre a China e a Argélia, por exemplo. Os aspectos econômicos não tem nem como se comparar, mesmo eu generalizando, colocando os dois como países em desenvolvimento. Tá? Então, o maior problema relacionado a regionalizar grandes extensões de terra é a generalização. Quando eu vou generalizar, né, para regionalizar, eu acabo não levando em consideração características próprias de um determinado lugar. Tá bom? Então, pessoal, o videozinho bem curtinho para ficar fácil da gente entender as questões aí, da gente corrigir. Façam todas as correções necessárias. Eu já recebi o arquivo de muitas pessoas, muitas não me entregaram, tá bom? Eu vou até depois passar isso lá para a coordenação da escola para a gente ver o que aconteceu, porque que ninguém entregou no período indicado, tá? E a partir disso eu fico aguardando possíveis dúvidas, novos questionamentos de vocês. Agora eu vou fazer um outro vídeo logo para poder explicar sobre os exercícios propostos. Tchau para vocês e até a próxima.